Agora voz sim. está boa. Vamos ver se não cai novamente. Deixa eu interromper a gravação, só um minutinho. Tá. Perfeito. Boa noite a todos. São 20h25. Declaro aberta a 24ª reunião ordinária via Zoom do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 23-24, solicitando uma saudação à bandeira nacional. Sejam todos bem-vindos. Amor? Convido a companheira Cleonice para que possa fazer o protocolo da noite, substituindo o José William, que infelizmente não está conseguindo sinal para poder entrar na reunião. Por favor, Cleo. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Cleonice Barros de Macedo da Tum, associada representativa deste Rotary Clube, classificação Economia, neste momento exercendo as funções de diretora de protocolo. Hoje estamos realizando a 24ª reunião ordinária do ano rotário 2023-2024, tendo como presidente de Rotary International o companheiro Gordon McNally, do Rotary Club de South Kingsferry, Escócia, distrito 1320. Como governador do distrito 4571, o companheiro do Rotary Club de Volta Redonda, Pedro Luiz Dalboni da Cunha. Como presidente do nosso clube, a companheira Zélia Maria de Carvalho, e tendo como lema do atual período Crie Esperança no Mundo. Apresento a todos, neste momento, a composição da mesa diretora dos trabalhos desta noite. Zélia Maria de Carvalho, presidente 2023-2024 do Rotary Clube de Copacabana. Os médicos Marília Correia, Mônica Nogueira, Regis Rodrigues e Ricardo de Castro, palestrantes da noite. Devolvo a palavra a você, presidente Zélia. Eu convido o companheiro Isaac Adida para fazer o companheirismo da noite. Por favor, Isaac. Boa noite a todos. Isaac Adide, sócio representativo do Rotary Clube de Copacabana, na antiga categoria de roupas femininas representação. O companheirismo de hoje destaca os aniversários. Hoje, do Cláudio Zinguier, ex-governador do distrito, nosso companheiro, e da... Espera aí um minutinho só aqui. E da Maria Cristina, esposa do nosso companheiro Claudino. A todos os nossos parabéns, e são essas as comunicações do companheirismo de hoje. Volto a palavra, presidente. Obrigado. Muito obrigada, Isaac Adide. E agora chegamos no momento mais importante da nossa reunião, mas antes eu quero dar de pronto aqui parabéns a Maria Cristina, que está ali na tela, querendo fugir. Uma gracinha ela de pessoa. Não sei nem por que não é nossa companheira, está sempre presente, sempre tem muito boas ideias. Você tirou as palavras da minha boca. E, lamentavelmente, o nosso querido companheiro Cláudio, que deve estar comemorando com a família dele, né? É lógico. Mas, com certeza, verá depois dessa reunião, tá? E eu quero muito agora dar início à nossa reunião com os nossos doutores aí, doutor Ricardo, doutora Mônica, doutora Marília e doutor Regis. E se mais alguém tiver, porque a gente tem aqui também a Tatiana também. E aí, se der para você também dar algum depoimento, a Mariana, que é mãe, sabe? Eu queria muito, porque eu acho esse programa muito importante e eu fiquei muito encantada. Pedro, até hoje eu te agradeço por você ter me passado esse convite, porque foi o Pedro Durão, que todo mundo está vendo aqui na tela, essa maravilha de pessoa que é a nobreza em figura de gente, é um rotariano de primeira qualidade, não é elogio, nem exagero, ele é isso tudo mesmo. E ele me falou, vai lá, Zélia, porque eu acho super importante e você gosta dessas coisas. Eu fui, eu fiquei encantada, fiquei lá o dia inteiro com eles. Fiquei vendo até os doutores lá, manipulando lá aqueles pezinhos, né?
Gente, mas é encantador. Eu acho que assim, é uma coisa apaixonante. Enfim, doutores, fiquem à vontade. Quem vai começar primeiro? Vocês se organizem aí. E a gente vai ficar só ouvindo atentamente. Queria convidar o doutor Regis para Acho que começar. eu poderia começar, né? Quem? Bom, Eu eu acho que a posso Mônica. começar, pessoal. Ou a A Mônica, Mônica, que é a nossa estrela guia. a, E é mesmo. A Mônica foi assim a uma nossa guru. é. Eu tô subindo aqui no elevador, mas de qualquer forma, assim, essa é uma reunião dos cariocas, porque é uma reunião que a gente vai desenvolver uma coisa muito importante, que é o apoio local. O apoio local foi uma coisa muito importante desse projeto, né, que foi feito para treinar médicos brasileiros no método Ponseti. Só que o programa é muito mais que o treinamento, é realmente um programa de clínicas de referência que vão funcionar muito mais importante, de uma forma muito mais eficiente, se nós treinarmos as pessoas, mas também conseguirmos um apoio local. Se conseguirmos um apoio local, onde não só as pessoas treinam e sabem fazer as clínicas, e são hospitais, às vezes maiores, às vezes menores, mas a gente tem um apoio local que faz as coisas funcionarem, né? Isso é bem comum aqui no Rotary, e muitos de nossos colegas estão se tornando companheiros por causa desse projeto, né? Como é o caso aí do Ricardo e outros companheiros que entraram com a gente. Então, assim, super resumido, eu não coloquei a apresentação para deixar eles desenvolverem aí direitinho qual que é a nossa ambição aí em terras cariocas. Assim, o Erradicando foi um programa grandão, um programa nacional, que 2 clubes, o da Tatiana, que é o Nel Santo André, que é também o do Mário, né? E o nosso próximo presidente de RI, e o nosso clube, que é o São Paulo Sudeste, escrevemos junto com o pessoal de Iowa, que é onde nasceu esse método de corrigir o pezinho torto. Antes era uma forma muito difícil de tratar o pezinho, então as histórias de pessoas que têm mais de 25 anos de idade são histórias de muito mais dificuldade que a gente tem agora. Então, assim, apesar de os pais, né, precisarem ter força, tudo, aqui vamos levar uma mensagem, um Cria Esperança, né, o Cria Esperança para o mundo, porque a gente vai levar a proposta de ser uma coisa feliz, de ser uma coisa mais fácil, de ser uma coisa mais resolutiva, mais poderosa. E com a nossa mão para ajudar, isso vai ser, com certeza, muito bem sucedido. Então, nós treinamos 50 médicos que trabalhavam nos serviços públicos. Entre eles está aqui o doutor Regis Rodrigues e também a doutora Marília, querida, com o grupo do Jesus. Então, esses hospitais, além de outros hospitais, eu acho que da federal, não, qual que é? O estadual, da UERJ, né? Também que foram no simpósio do Rio de Janeiro, precisam de suporte, de ajuda. Então, a gente vai colaborar com os colegas para que essa clínica do INTO, a do Jesus, a do estadual do Rio de Janeiro e outras que vierem a se formar, possam desenvolver seu trabalho de uma forma mais eficiente, que tratem mais crianças, que tenham menos problemas, como vocês estavam contando aí, certo? E que a gente consiga realmente ter uma erradicação da deformidade não tratada. Então, o Regis vai contar como é que ele aprendeu, então, qual que foi a experiência dele no nosso programa de treinamento e como ele converteu, né, o INTO numa clínica de referência de sucesso aí, com várias coisas para melhorar, sim, e ao longo do tempo, mas que pode treinar outros colegas a tratarem o pé torto. E daí, o Ricardo, né, aí a Marília também fala da experiência dela, e o Ricardo conta como que efetivamente o Rotary Clube de Copacabana pode ser um mudador de trajetos aqui, um facilitador nesse tratamento, através de outro subsídio rotário. Então, essa é a minha participação, gente, é um empurra, eu acho que é tudo muito positivo, muito feliz, e assim que eu desejo que a gente possa turbinar
essa ajuda aí do Rotary Clube Copacabana e outros a centros de tratamento de crianças com pé torto no Rio de Janeiro, tá bom? Então aí, Regis, agora é com você, passa a bola. Obrigado, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Joia. Sim. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Senti honrado, vi minha foto lá, achei até importante. Eu acho que a nossa audiência e hoje, as pessoas que estão aqui, não tem, eu acho que não vem ao caso a gente explicar novamente sobre o pezinho, sobre como que é, as deformidades, como se trata a técnica. Hoje, o que eu vejo importante, assim, baseado em que a maioria das pessoas são pessoas que estão vendo a importância do nosso projeto e querem ajudar, né? Que o Rotary tem essa característica de ajudar. Eu vou basear em dois braços, praticamente. Um lado seria as famílias, o ajuda à família, o apoio com o material. E segundo braço, talvez tão importante quanto, é o projeto de treinar médico, porque a gente vê por aí, conforme a nossa experiência profissional vai passando, é que bastante gente bastante médico faz pé torto, faz o gesso, mas não necessariamente estão fazendo a técnica mais precisa, que não é a técnica do Regis, da Mônica, é a técnica desenvolvida por Ponseti. Então, o que eu acho que o Rotary e os rotarianos que estão se predispondo a ajudar, pode ajudar nesses dois braços. Em relação às famílias, a família, a família que tem um filho com deficiência, inicialmente uma deficiência tratável, mas é uma deficiência física do pé torto congênito, mobiliza a família inteira. Praticamente todos se tornam pacientes e não é só uma criança, porque vai a mãe, que não pode deixar os dois filhos em casa, isso, que ela não pega ônibus, e aí tem que mobilizar o marido, que falta ao trabalho, e aí vem uma enxurrada de necessidades para essas famílias. Então, assim, o apoio dentro das unidades é uma coisa que é sempre muito bem-vinda. A que tipo de apoio? Existem grupos de voluntários dentro dos hospitais que ajudam bastante. Um exemplo é juntar para ir de carona, ajudar em algum método para essas crianças não faltar. Um exemplo, uma tela é fundamental na hora que você está fazendo um gessinho para criança maior. Então, assim, essa ajuda dessa tela, porque a gente usa o nosso celular e eventualmente a criança bate, cai no chão, suja de gesso, enfim. Então, o hospital ter essa tela é uma coisa que ajuda a gente, ajuda a família. A compra de algum tipo de material, como gesso, pode ser tirado na água, mas pode ser tirado com uma pinça ou com um alicate pequeno, nem todos têm condição. Então, ter esse material para oferecer à família que possa tirar esse gesso, a não ser na água, porque tem criança que se irrita muito na água. Então, toda essa ajuda, inicialmente, desse núcleo familiar, sempre vai ser bem-vindo. E aí eu termino a ajuda principal para esse grupo nessa parte em relação aos pacientes, que é o uso da órtese, que é a disponibilidade de ter essa órtese. O SUS não suporta a grande quantidade que tem de paciente ceder essas órteses. Eu trabalho num hospital que é uma referência, que é o INTO, mas faço pé torto não só no INTO, como faço pé torto em outra unidade do SUS, e é onde eu até consigo ter mais jogo. Um exemplo, se alguém me pedir, Regis, você pode assumir esse paciente para fazer pelo SUS? E é onde eu consigo ter uma porta mais aberta, já que no INTO os pacientes só chegam da central de regulação. Nesses outros hospitais, eu passo com problema novamente, passo com problema de gesso, passo com problema com algodão, que às vezes o gesso só tem uma qualidade do gesso que não é tão boa, às vezes o gesso sintético, que é para criança maior, que é um gesso duro, eu tenho no INTO a disponibilidade, mas não tenho no outro hospital, que é no Hospital da Posse, que é no estado do Rio de Janeiro, num município bastante carente.
e que não tem esse tipo de material. Então, eu acho que o Rotary, nesse projeto, tentativa não, que vocês não tentam, que vocês fazem, e a Zélia está fazendo isso acontecer. Então, dá esse suporte de material para os serviços que não têm o material ideal para ser feito o gessinho da melhor forma possível, seria muito bem-vindo. E, por último, volto ao assunto da órtese, uma tentativa ou não, a gente conseguir definitivamente montar um banco de órtese no Rio de Janeiro. A gente já teve ensaiando junto com a Zélia, eu já comecei, a Marília também, e o que a Mônica passa para a gente, assim, o ideal é que esse banco de órtese não seja dentro do hospital. Eu tenho o meu banco de órtese pequenininho dentro do Inter, eu tenho o banco de órtese, diria, no meu carro, que eu sempre tenho 2, 3, 4 órteses dentro do meu carro, onde na urgência está lá, mas vamos supor um exemplo, janeiro de 2023, eu fui assaltado no Rio de Janeiro, levaram meu carro e levaram minhas órteses todas, então meu banco, eu fiquei sem banco, né, durante uma temporada. E porque um exemplo, o banco de órtese do Into, eu não consigo ajudar a Marília, porque os pacientes não entram. Não tem como assim, eu marcar na rua, eu marcar no saguão do hospital, porque para entrar no hospital precisa de documento, precisa de carteirinha, precisa de um prontuário, então não tem esse acesso. Sugere-se que esse banco de órtese seja feito fora do hospital. Então, uma colega pediatra, que o pai é empresário e também tem alguns projetos assim de ajuda social, eu tentei iniciar o assunto sobre em Nova Iguaçu, dentro da empresa, e infelizmente não tive sucesso dessa continuidade. Então, uma ajuda muito bem-vinda é essa formação de um banco de órtese do Rio de Janeiro. Não pode ser do Regis do Into, não pode ser da Marília do Jesus. Por quê? Porque na UERJ faz, na UF faz, na FRJ faz, no Hospital da Criança faz, e esses pacientes ficam reféns de ter as órteses que esses lugares oferecem. E se não oferece, o paciente vai ficar rodando, e não é incomum o paciente rodar, ficar meses sem órtese e perde o tratamento. O pezinho então, é uma mola que traz o pé de volta para a posição original. Se você não usar a órtese, ele volta à deformidade. Então, assim, concluindo, esse lado que o Rotary vai ser muito bem-vindo para ajudar, e o outro braço, que é treinamento de médico, que a Mônica começou esse projeto grande no Brasil de 50. Eu diria que eu fui um dos iniciados, né, do método, oficialmente, né, pelo método Ponseti, há uns 4, 5 anos atrás, e foi em Passo Fundo, e isso transformou a minha carreira em relação ao pé torto congênito. Eu digo que hoje eu devo ter talvez uns 15, 20 residentes que eu já treinei, que estão aí no mercado e que foram treinados, praticamente selados, né, com selo de qualidade do Ponseti, que eu trouxe disso. Então, essa ajuda é muito bem-vinda. Tá? Trazer médico, possibilitar médico de ser treinado na técnica como ela tem que ser feita, e não fazer a coisa mais ou menos, que não vai dar certo. Pessoal, então, inicialmente eu acho que é isso que pode falar, os colegas vão dizer mais opinião, estou aberto aí a qualquer pergunta, e queria novamente agradecer o convite. Muito obrigado. Vamos lá, Marília, fala um pouquinho do Jesus, se você puder. Se não puder, eu falo pelo Jesus, porque é incrível o que vocês estão fazendo lá. Eu estou podendo falar um pouquinho, estão me ouvindo? Estamos. Tá. Esse ano passado eu tive assim, uma grande oportunidade, e quero agradecer muito ao Regis, que ele foi que deu o pontapé, convidando a gente para fazer esse treinamento. Eu trabalho no Jesus há 30 anos e eu vivi essa transformação do tratamento do pé torto pelo método de Ponseti. E, embora tenha muitos anos de vivência, eu, com certeza, me senti assim, no primeiro ano de residência, quando eu fui nesse treinamento.
parece que a gente resetou e começou do zero. Isso, para mim, fomos 3 ortopedistas do Jesus, e a gente realmente deu uma guinada muito importante no tratamento, na aplicação correta da técnica, e a gente abriu bastante, a gente passou a abrir uma média de 4 a 5 vagas novas de pé torto por semana, porque a gente abriu para a regulação estadual e regulação municipal. E a regulação municipal, a gente conseguiu abrir direto da maternidade, ou seja, pegar as criancinhas na fábrica, não deixar eles ficarem perdidos por aí. Isso a gente está tentando, por isso a gente está recebendo essas crianças. Como nós somos vários, a gente não tem ainda uma clínica, a gente não tem a estrutura ideal, a gente está muito longe disso, mas nós somos pelo menos 5 ortopedistas pediátricos fazendo gesso de pé torto. Então, a gente consegue fazer um volume maior no nosso ambulatório, cada troca toda semana. E isso foi assim um divisor de águas no tratamento e no tempo de que a criança leva no tratamento, que eu acho isso que foi a grande diferença, que a gente está conseguindo operar essas crianças, tratar essas crianças, uma parte delas até nem precisando mais operar às vezes, por conta dessa modificação da aplicação da técnica corretamente. Do que o Regis falou, é muito importante a parte do treinamento. Eu acho que isso é fundamental e tem bastante gente, ainda tem pessoas lá no meu serviço que ainda precisam, e eu também vou, se abrir oportunidade, eu vou de novo no treinamento, porque sempre a gente aprende, a gente vê coisas diferentes, outros olhares, que isso vai repercutir diretamente na qualidade do nosso tratamento e no benefício dessas crianças. Então, a gente assim, melhorou muito. E, realmente, esse outro ponto que o Regis falou é sobre as órteses. A gente também tem essa dificuldade. Lá no Jesus, as mães que podem, elas compram. Aí, os médicos que podem compram também, né, Regis? A gente ganha dos pacientes privados que doam as órteses e a gente empresta para os pacientes da rede pública, e eles, quando conseguem, eles vão devolvendo, a gente vai emprestando para o outro, porque o pé vai crescendo, vai trocando, e com isso a gente vai tentando manter o máximo possível esse fundamental nesse tratamento, que é o uso da órtese. Então, assim, a gente já conseguiu melhorar, depois de muita luta, a qualidade do nosso gesso branco, no nosso gesso comum, lá no hospital. A gente conseguiu melhorar a qualidade do gesso depois de muita briga. E gesso sintético a gente não tem, mesmo os grandes a gente tem, fazer com gesso comum fica muito pesado e as mães sofrem com aqueles bichinhos. Mas esse foi uma coisa que a gente não conseguiu e a gente não tem mesmo, nunca teve gesso sintético e nem a gente não vai ter. Mas isso pode também ajudar na gente conseguir essa melhoria desse tratamento. Eu não sei, assim, porque se vocês já tiveram, todo mundo já teve contato, como é que é esses pezinhos, como são os pezinhos, como é que é esse tratamento e, assim, o impacto que faz na vida dessa criança, da família, porque é uma coisa, assim, como a Zélia disse, é uma coisa muito emocionante. É muito emocionante você pegar esse pezinho na sua mão e você transformar praticamente aquilo num pezinho normal. Isso, como a Mônica falou, isso traz felicidade, traz uma satisfação enorme, traz uma coisa muito boa, energia muito boa para todos, né? Apesar de todo o sacrifício, mora na Baixada, pega trem, pega ônibus, papapá,
mas isso, quando o pezinho vai bem, que a gente consegue tratar, isso se transforma em felicidade. Isso é um retorno de um valor imenso, né? Por isso que a gente está nessa luta, né, de tentar melhorar nossa técnica, né, nossas condições de trabalho, né? E aí estamos aqui nessa jornada junto aí para melhorar e que vocês conheçam sobre o nosso trabalho. É isso. Eu sou do Hospital Jesus, que é um hospital municipal pediátrico, que é em Vila Isabel, que é de 1935. Ano que vem a gente completa os 90 anos. Então, é um hospital bem, bem cascudo. Obrigada, gente. Obrigada pelo teu depoimento, Marília. E como eu disse antes ainda da reunião começar, aqui no Estácio, onde eu moro, tem uma pessoa adulta que tem os pés virados, assim como em Barbacena tem uma criancinha que no tratamento não está dando certo, e tem um senhor que já deve ter seus 70 anos de idade, e provavelmente ele nunca andou de pé, ele sempre andou de quatro, porque tem os pés muito virados para dentro. Então, é um impacto muito grande. Mas eu vou deixar agora o próximo doutor falar, que é o doutor Ricardo. Fala, doutor Ricardo. Estão me ouvindo? Estamos. Boa noite a todos, boa noite aos companheiros de vários Rotaries que estão presentes, aos colegas aí do Projeto Erradicando, minhas mentoras, a doutora Tatiana, a doutora Mônica, que, como todo mundo falou, aí, pegou na nossa mão para ensinar como é que fazia o gessinho de pé torto. Eu já tinha uma estrada no tratamento do pé torto, achava que, como eu sempre falo, achava que tratava. Uhum. E aí, quando a gente faz esse treinamento, a gente descobre que as coisas, a gente fazia um pseudo tratamento, né? Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, né? A minha clínica de referência não ficou na minha cidade, ficou na cidade ao lado, que é uma cidade chamada Ibaté. Quem é aqui do interior de São Paulo, assim, Ibaté é uma cidadezinha de 35 mil habitantes e que politicamente muito forte e que deu um amparo para o nosso projeto de uma forma fantástica. E tudo que a Marília falou, assim, eu falo, eu não tenho muito problema. Eu tenho meu gesso sintético, eu tenho meu gesso, o meu gesso de secagem rápida. O Rotary Club nosso, São Carlos Norte, nos ajuda de uma forma fantástica. Quando eu preciso de gesso, quando eu preciso, me doou 2 cadeiras de rodas para as crianças mais velhas. Botamos uma tela para as crianças assistirem alguma coisa durante o gesso. Então, assim, a minha clínica realmente é fantástica. A cidade de Ibaté acolheu o projeto. Nós não temos nenhuma ligação com o CROSS. Toda a regulação da minha clínica é feita por mim. Então, assim, eu recebo as crianças que precisam. Hoje, para você ter uma ideia, estou com 3 crianças tratando, uma de São Carlos, uma de Guarulhos e uma de uma cidade que eu não vou saber falar o nome, mas que são 450 quilômetros. Quando você falou, Marília, eu perguntei para a mãe se ela não queria trocar de lugar, que eu ia falar com algum colega que tivesse uma clínica mais próxima. Ela falou, doutor, estou 7 meses esperando tratamento, aqui deu certo, eu não vou mudar, né? Então, toda quinta-feira ela anda 450 quilômetros para fazer o gesso comigo lá em Ibaté. E então as clínicas de referências assim estão funcionando super bem e a gente fica super contente com isso. Mas a minha presença aqui não era para falar da minha clínica, né? Eu acho que a presença minha aqui maior é para falar do nosso projeto, que eu falei muito com a Zélia lá no Rio de Janeiro, né? A Zélia é uma pessoa entusiasmadíssima, né? Fiquei encantado com a Zélia lá. Voltei com certeza de que isso ia sair, né? Tanto que eu coloquei no meu mapinha a Estrela do Rio de Janeiro como praticamente certo lá de que ia funcionar. Eu vou ver se eu consigo. Com certeza, doutor Ricardo. Já lhe passei os contatos de Vitória também. Eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar a minha. Eu não consigo, por quê? Que eu disse que está desabilitado.
Espera aí, eu posso habilitar, um minutinho. Eu não entendo nada disso, gente. Isso não sangra. Oi? Patrícia, habilita o doutor Regis para... Não estou Deixa eu ver se conseguindo eu. ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tenho autonomia. Eu teria que ser é, anfitrião, o Cléo. Espera aí, eu passo Como- você... Porque não está aparecendo aqui. Tá, Mudou pode pôr tudo para esse mim. louco desse junto. Pois é. Bota como Espera aí. co-host, Patrícia. Não, Já mas eu está... não. Ela tem que me botar como Eu, anfitriã para eu fazer isso. eu Pode me vou pôr. colocar, espera um instantinho. Assim que você pôr, eu Tornar já. anfitrião. Pronto, Ih, já tornei, não vamos perder tá tempo. bom, peraí, doutor. A Só ir no doutora segurança, Patrícia. Tatiana... Aham. Oi? Não entendi. Alguém falou junto. É que eu tinha que ir em segurança, eu esqueci, Marília. E a doutora Tatiana está com a mão levantada, ela gostaria de depois falar, tá, Ricardo? É engraçado. Ela- Tá, doutor Pode Regis, já falar, está. Tati. Enquanto a gente vai tentando aqui, Já a está. Tati. Vai falando, Tatiana. Ele já está como anfitrião, tá? Doutor Regis Rodrigues, Então, não é ele? pessoal, era Ah, só para não, é o falar, Ricardo, como desculpe. a Marília colocou, né, e o Regis também citou agora esse negócio do gesso sintético, é uma coisa que o Pronto. Rotary pode ajudar para ver o gesso sintético, né? Às vezes as pessoas que não trabalham com isso, que não estão vendo, não entendem muito bem por quê. O gesso não é tudo a mesma coisa, o que é a diferença, né? Então, assim, nos bebês, até a idade que a criança não anda, a gente faz o gesso branco, aquele gesso que é molinho, que ele é moldado e tudo mais. E é só esse gesso, o mesmo gesso que a gente usa nas fraturas. Nas crianças que são maiores, como elas ficam no chão e tudo mais, isso daí, colocar só o gesso branco não é suficiente, porque esse gesso pode quebrar. E se ele quebrar, a gente perde todo o trabalho que a gente fez. Então, o que que a gente faz? A gente molda, a gente faz a correção moldando tudo no gesso branco, da mesma forma que é feito no bebê, e depois a gente passa uma camada de gesso sintético, que ele é um gesso de fibra de vidro, e ele é um gesso bastante resistente. Então, se a criança ficar no chão, bater o gesso, ele não quebra, e esse gesso ele protege, então, o nosso trabalho no gesso branco. E esse gesso sintético, ele é importado, ele não é nacional, e ele tem um preço um pouco mais caro. Na internet, por aí, a gente encontra por uns 60, 70 reais um rolinho de gesso sintético. Então, às vezes, fica difícil fazer o trabalho na criança grande, que já tem toda a dificuldade técnica de um pé mais rígido, uma criança maior e tudo mais, e ainda você corre o risco de perder o seu trabalho se a criança quebrar todo aquele gesso. Então, o gesso sintético ele funciona aí como uma proteção para o gesso branco. E alguns clubes já ajudaram dessa forma. Lá em Joinville, o clube da Helena, o Rotary lá ajudou fornecendo gesso sintético, né? Que faz com que o trabalho renda, porque não adianta você ficar fazendo lá e perdendo aquilo que você está fazendo. Então, esse gesso, ele é importante nessas situações, tá? Então, era só isso para dar uma esclarecida aí no pessoal, né? Que às vezes a gente vai falando de uma forma natural e a gente não consegue, né? Passar por que que ele é importante, por que que a gente não tem, né? Por que que ele é mais caro e tudo mais. Ele é colorido, então isso também é legal para as crianças, que pode brincar com as cores, colocar de uma perna de uma cor, na outra de outra e tal. E é isso, tá bom. Ele pode ser reutilizado? Não pode ser reutilizado, ele é de uso único, né? E esse gesso a gente tem que tirar na serra de gesso. Então, para tirar o gesso na serra, é aquela serra que faz barulho e tudo mais. Então, às vezes, esse processo ele acaba irritando até mais a criança do que colocar o gesso. Daí entra a tela que eles falaram também, que pode ser bem importante na distração e no entretenimento nessa parte de tirar o gesso, né? O gesso sintético ele é tirado na serra, diferente do gesso branco nos bebês, que preferencialmente deve ser tirado com uma pinça ou na água. E aí a gente não usa a serra. Tatiana, olha aqui que amanhã vai estar, se Deus quiser, a doação do Copacabana de gesso colorido sintético
que eu, de todo jeito, vou fazer chegar nas mãos da Marília. Tá? Isso já está Isso comprado há aí, mais de um mês, mas foi falta de tempo e de acertar com a Marília a entrega. Mas, no máximo, segunda-feira de manhã, é sintético, é colorido. Eu não me legal. recordo, fui eu que comprei. Quantos rolos tem? Vou até abrir aqui para ver. E vamos ver se depois nós fazemos um projeto no clube para fazer pelo menos doação mensal. Vamos ver como é que nós vamos conseguir fazer isso, tá? Fora o espaço que a... Desculpe ter interrompido, fora o espaço que a Zélia vai colocar um armário no prédio dela para colocar as botinhas. As órteses, entendeu? Tá? Muito bom, pessoal. Parabéns aí, assim. As órteses são de quê? São As Oi? órteses tipo são as botinhas. botinhas, Claudina, elas vão explicar. Mas ela tem uma Então, barra fixa embaixo, que é para a isso. criança não se mover. Não, vejam, gente, então os gessos são trocados a cada semana. E quanto tempo demora? Demora mais ou menos de 4 a 7 semanas. Então, é uma coisa que antes demorava 1 ano de gesso e depois fazia uma mega cirurgia grandona, só em alguns hospitais de referência, e de repente vai para hospitais que não precisam ter uma complexidade muito grande, mas precisa ter um médico bem treinado que vai fazer o gesso certinho, vai fazer um cortezinho no tendão de Aquiles, que é a única cirurgia que precisa nesse método, e depois, para não perder o que a gente ganhou, são umas órteses, que são 2 botinhas com uma barrinha que faz com que a criança possa se movimentar sim, mas ela faz com que alongue toda a parte que alongou no gesso, que é a parte de dentro do pé, de baixo do pé. Por ela estar aberta assim, ela consegue esticar. A criança menor, logo depois da fase de gesso, ela usa por um período mais ou menos contínuo, como se fosse um bolinho que acabou de sair do forno, você coloca ali e a criança não atrapalha nada a vida dela, ela tem 2, 3 meses de vida, e até ela não nem sentar ainda, a criança está 23 horas por dia, e depois passa a usar só à noite, só para dormir, até os 4 anos. Então, isso garante que o pé não volte. Gente, é uma intervenção que torna uma pessoa que era para ser deficiente numa pessoa que não é deficiente. Não é deficiente, não depende do INSS, não precisa de cotas, não tem cotas nas universidades. Então, assim, a gente está transformando a vida de uma criança. Então, treinar o médico para fazer o gesso é muito importante. E aqui eu lanço aí um desafio para os cariocas, vamos dizer, para avançar esse projeto, por exemplo, em trazer os colegas do interior fluminense, da região da Serra, da região da costa, para poderem vir ao INTO, para poderem vir ao Jesus, treinar. E às vezes o médico de lá ele precisa de uma ajuda para conseguir fazer isso, e passar 2 ou 3 dias, ou vir toda, sei lá, se é quinta-feira o ambulatório, toda quinta-feira, para treinar durante um tempo. Então, vocês estão fazendo coisas multiplicadoras, certo? Quem sabe um grande simpósio carioca daqui a uns 2, 3 anos para mostrar o resultado disso. E a gente também tem a nossa ação rotária como advocating, né? Ou seja, talvez o Hospital Jesus, depois que vê o quanto que é importante o gesso sintético, passe a comprar. Ele não compra hoje, mas como a gente está trabalhando com o governo federal e fazendo pressão para eles apoiarem o pé torto, quem sabe logo, logo existem órteses cedidas, existem, assim como existem outras órteses em crianças que são pagas pelo governo. Então, no long run, a gente quer que as coisas funcionem sem a gente precisar toda hora dar coisas, que isso seja só um empurrãozinho. E o armário, Zé, ele é super importante, mas o armário, ele precisa ser trabalhado, né? Porque a botinha vai lá, usada, ela tá lá desgastada, a criança rastejou pelo chão e tal. Você não vai pegar essa horte toda gasta e dar para uma criança recém-nascida novinha. Então, precisa fazer outro trabalho que o Rotary se preocupa, que é com a natureza. Na reciclagem, precisa passar o nuguete, precisa trocar o rebite, precisa trocar o cadarço, precisa arrumar. Então, assim, esse projeto, né, do banco de órtese, ele está
assim, é criar uma estrutura para receber os pais, e por isso que tem que ser fora do hospital público, porque tem que ser, vamos dizer, vendido por um valor, vamos dizer, só simbólico, porque esse dinheiro vai servir para a manutenção das hortes que estão lá, que foram doadas. Então, isso a gente recicla material, que é o alumínio e o couro das botas, a gente cria valor, porque a gente sabe que quando a gente dá uma horte de graça, talvez alguns pais não valorizem, tem esse ponto, né? E a gente tem o Ricardo preparado para doar vamos dizer, as hortes iniciais para esse banco de hortes funcionar. Então, é isso que eu acho que estava faltando de link entre as palestras aí, e é muito importante porque é uma ação rotária, vamos dizer, de pouca energia, fazendo uma coisa muito importante. Os pais doam para o lugar, né? Os rotários ou alguém paga por a gente possa reciclar e reformar essas hortes e revender. É importante que tenha uma economia circular pequena. Por isso que o Ricardo precisa é só de ou um CNPJ ou um CPF responsável pelas hortes, tá certo? Então, com isso a gente consegue fazer a roda girar, né? E conseguir beneficiar mais crianças, tá certo? De 0 a 4 anos, de 0 a 4 anos tem que trocar de hortes quantas vezes? Umas 5 ou 6 vezes, umas 5 ou 6 vezes. Então, assim, fica pequenininho, a criança deixa de usar essa, ela doa, e ela pode adquirir outra, sei lá, por R$ 50 ou R$ 100. O preço de custo dela varia aí de uns R$ 500 até 1.000 e pouco. Então, atinge um valor que algumas famílias não conseguem, certo? E se ela tiver um valor simbólico, esse valor simbólico consegue reformar as outras. Então, a gente está transformando, gerando, né, uma cultura de doação, de reciclagem, e isso é muito bom. Queria registrar aqui a presença na reunião da minha querida amiga rotária de Buenos Aires, doutora Elisa Sim, Oviedo. eu vi, Certo? entendeu? Ela é companheira rotariana também, lá de Buenos Aires. A doutora, não, a minha querida parceira de projetos, a Elisa, foi responsável por escrever o projeto da Argentina, o global que a gente, vamos dizer, inspirou, e aí ela foi para frente e fez o global, e ela está envolvida agora no projeto para fazer o Paraguai e o Uruguai. Então, assim, ela é uma máquina de grants poderosa, e ela, interessada pelo PEC Novaro, está aqui com a gente, está quase falando português já. Né, Elisa? Ela faz parte de um grupo nosso, Mônica, justamente que nós chamamos de... Ai, peraí. Corujão. Latinoamérica. O Corujão. Corujão, pois é. E eu coloquei lá o convite. Ô, Patrícia, nós vamos entregar amanhã, Mônica, 20 rolos desse de plástico, que foi o que nos orientaram a comprar. Fantástico. Colorido. Entendeu? E, Patrícia, mostra para os companheiros aí, que eu acabei de colocar para você no Zap, o gesso que vai ser doado lá. Depois o doutor Ricardo tem que fazer também a exposição que ele quer fazer. Eu sei, mas tudo bem. Madalena, você aguarda um pouquinho, que depois nós vamos abrir para as considerações. É isso aí que nós compramos, Mônica. 20 rolos, tá, Mônica? Tá perfeito, as crianças Marília? vão adorar. Tá ótimo, maravilhoso. Se Deus quiser, isso vai chegar rápido para você, vamos tá? multiplicar isso, a coisa mais importante, porque o gesso ele é muito importante nos primeiros meses do tratamento. Ô, Marília, daí você pode dar um feedback para elas com algumas histórias aí nas crianças, né? Quem que teve o benefício de usar o gesso, porque isso é uma coisa muito tocante, e aí as pessoas vão ficar muito empolgadas em ajudar. Não, com certeza. Isso vai ser Tem feito. que ser essa marca, né, Marília? Que é a melhor que vocês me disseram. Tem umas 2 ou 3, pode ser. Tranquilo. Então, me passe as outras, que é para poder eu cotar preço, tá? Eu acho que essa daí é a que você vai encontrar o melhor custo-benefício. Essa aí que você pegou. Pessoal, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que o IGCast, eu conheço os dois. O IGCast, esse que vocês compraram, e o segundo é da BSN. Esse aí é um gesso chinês,
que se você não tiver uma serra Meire, você não boa, comia, filho. ele Devolve. esquenta, ele Queima, né? esquenta muito a serra, Na tá? Esquenta a verdade, Uau! o serra. mais legal é você tirar com uma lâmina para gesso sintético. Então, Uhum. você troca a lâmina da serra, tem a do gesso comum, Embora. e tem uma que é do gesso sintético, que é como se fosse dois dentinhos assim, e aí fica, Uhum. eu acho bem mais fácil para tirar. Aí tira primeiro com essa e troca a lâmina e depois vai para o gesso branco, Isso, pronto. você ganha tempo, assim. Uhum. Eu uso esse daí também que ela comprou, então eu faço isso. Foi o Aí que a me menina pediram, deixa no gesso. Tatiana. Oi? Foi o que me pediram. Eu Não, tá procurei, ótimo. Vai, É por vai, isso entendeu? que vai compensar bem aí, vai ajudar é, muito. era a Esse é questão o que do eu uso aqui também. custo-benefício. De 0 a 4 anos, quantos quilos de gesso ou quantos rolos de gesso são necessários por criança? Não, o tratamento ele é feito em 5 a 7 semanas, 5 a 7 trocas. E aí a órtese que é usada até os 4 anos. Então o gesso ele é trocado uma vez por semana, 4 vezes, né? Não precisa de muito gesso, principalmente se for um bebezinho, mas aí não usa esse gesso sintético. Se for uma criança maior, um rolinho de gesso para cada pé por semana é suficiente, né? O que ele vai usar até os 4 anos e tal é a botinha, é a órtese, que é aquela da manutenção da correção. O gesso é só 5 trocas, 5 a 7 trocas. Então, vai render bastante aí esses 20 rolos, porque o mais comum são as crianças pequenas, né? Não são as crianças maiores. Então, quando tiver criança maior e tal, vai conseguir usar esses daí, né, Marília? Isso aí. Eu É sei, isso aí. eu sei porque é a pergunta do Claudino. Com certeza ele está querendo saber uma média de uso para nós cotarmos e, de repente, comprar uma quantidade maior que nós vamos conseguir por um preço melhor. É Não é isso, exatamente Claudinho? isso. Exatamente isso. E com relação à prótese, a mesma coisa. Uhum. Falando de quanto em dinheiro? Então, O que a tem gente, uma o que a ideia. gente fez no estado de São Paulo, o Ricardo, eu acho que é melhor o Ricardo apresentar, porque É. ele vai explicar várias coisas aí para vocês. Rolinhos para cada gesso é uns 3 ou 4 rolinhos. Sabe qual é o custo disso? É alguma coisa para R$ 16, tá certo? A gente está falando dos bebês. Então, assim, se a gente tratar no começo, a experiência é que vem crianças muito mais velhas, né? E aí, à medida que, como a Marília fala, as maternidades sabem que tem a clínica, tá mandando as crianças pequenininhas, elas não vão precisar desse gesso grande. Então, o gesso grande é só Verdade. para conseguir correr atrás dos grandes. Então, sei lá, um pacote desse que vocês estão falando a cada 2 meses faz um verão incrível, tá certo? E outra coisa, alguns pacientes são queridos e usam o nosso, e na próxima consulta eles trazem um compradinho para deixar no estoque. Super Que fofinho. bacana. Aham. Então, rolam algumas outras colaborações, assim. Vê se o Ricardo consegue compartilhar, Ricardo, senão fica muito tarde. Deixa eu ver aqui. É que eu estou apertando os botões aqui. Então, eu coloco aqui, mas não aparece. Está aparecendo Você tem que deixar aberta a Fala, apresentação. é isso que eu ia Aí perguntar. você deixa aberta a apresentação, aí você vai compartilhar e você clica na janela que está aberta, assim que funciona. Deixa aberta. Então, está aberta, mas aí eu não consigo, Mônica. Porque está aparecendo vocês aí. Depois Daí que você vai no você, compartilhar, isso. depois que Uhum. você abrir a apresentação no seu computador, embaixo, opa, tá chegando. Deu Foi? certo. Chegou. Foi. Está chegando. Foi. Foi. Uhum. E já está Bom, no primeiro gente. slide. Isso. Já está Então, assim, aparecendo. eu vou falar um pouco do nosso projeto, né? E eu queria. O projeto começou logo que eu cheguei de Belo Horizonte, quando eu fiz meu treinamento, né, em 2018. E eu apresentei, eu não era rotariano na época,
e eu tinha um colega na minha clínica que era rotariano do São Carlos Norte, desse clube de São Carlos, e passei o projeto da Mônica e queria solicitar para fazer um banco de hortas na minha clínica que eu estaria organizando aqui em São Carlos, e apresentei o projeto Erradicando o Pé Torto da Mônica na reunião do São Carlos Norte, e eles ficaram bastante empolgados na época e me convidaram para apresentar o projeto para o Rotary Club de Willich, que é na Alemanha, né? Nós fizemos uma apresentação online da mesma forma, e um companheiro de lá, que chama Bucher, ele ficou muito entusiasmado com o projeto, e quando ele perguntou quanto de dinheiro eu precisava para fazer o banco de hortas lá na minha cidade, eu falei assim que eu precisava de 10 mil reais, na época era o equivalente a 3 mil dólares. Ele falou que para isso ele não tinha interesse, ele perguntou quantas clínicas o projeto Erradicando tinha formado, eu falei que eram 50, então ele falou que ele precisava juntar 150 mil dólares, que ele iria ajudar todas as 50 clínicas formadas pelo projeto. Né? Então, o projeto começou lá em 2018, aqui foi meu treinamento, né? Treinamento lá em Belo Horizonte, né? Onde eu fiz, e o objetivo nosso era exatamente esse, né? A gente queria fazer nas clínicas que foram formadas pelo projeto, que tivessem um médico responsável pelo, não responsável, referência, como referência para esse banco de hortas, e comprar as hortas que a gente considerasse melhor e mais em conta no Brasil. Para o início do projeto, nós fizemos cotação no Brasil inteiro, né? Nós ligamos para os colegas que tinham clínicas pedindo quem eram os produtores de hortas que cediam hortas para cada um, e nós tivemos a curiosidade de mandar a solicitação de cotação para mais de 80 produtores de hortas, e a diferença de preço foi de R$ 300 a quase R$ 2.000 uma horta, no Brasil afora. Né? Então, a importância da gente tentar sistematizar e dar como aquelas hortas corretas. A gente até queria criar um selo no início, mas a gente achou que não valeria a pena. E aí começamos a desenhar o projeto, né? O projeto foi sendo desenhado, e aí ficou determinado algumas fases do projeto, né? A gente precisava de uma ONG para tocar esse projeto, essa ONG, Associação Amigos do Pezinho, que funciona aqui em São Carlos, né? Ela é responsável por toda a gerência das hortas, e ela compra, ela distribui, ela administra essas hortas, ela liga para todo mundo que tem o banco e pedindo os relatórios, pedindo os termos de doação, as fotos das crianças com as hortas. Tá? Então, essa ONG está funcionando desde 2019, ela vem trabalhando com esse projeto. Depois nós fizemos um encontro, né, em São Carlos, em 2021, né, nós fizemos um encontro aqui em São Carlos, onde foi feita uma licitação aberta, né, nessas hortas, né, vieram 5 produtores de hortas que tinham pré-requisitos para participar do certame, né, 2 de Goiânia, 1 do Rio Grande do Sul e 2 de São Paulo, né, participaram. Fizemos uma licitação com critérios qualitativos e técnicos e também de valores, né? Depois nós fizemos uma contratação junto a essas empresas, todas essas empresas assinaram um contrato com a ONG, com os valores que seriam determinados para a compra, como se as hortas deveriam ser entregues. Foram feitos lotes de 20 hortas, depois eu vou mostrar para vocês como que é. Quer dizer, cada vez que a gente doa, a gente não doa uma horta ou 2 hortas, a gente doa um lote de 20 hortas com tamanhos determinados, que vai desde a criancinha até a criança de 4 anos, né? E depois nós estamos atrás desses bancos de hortas, né? Isso aí virou a peregrinação do projeto, conseguir apoio para criar o banco de hortas. Essa está sendo a maior dificuldade nossa, né? Porque muita gente fica meio receoso de receber essas hortas, porque tem todo critério de avaliação e uma cobrança em torno dos bancos, que a gente fica solicitando toda a documentação de como que está funcionando, a sustentabilidade desse banco, né?
E o final do projeto seria a avaliação dos bancos criados e a sua sustentabilidade. Então, hoje eu estou nessa fase 4, né, em que nós estamos buscando parceiros para criar os bancos de hortes. Como a Mônica falou, a gente não pode criar esses bancos de hortes dentro do hospital público, né? Principalmente porque a gente está falando de contribuições monetárias, e fazer isso dentro do hospital público é um problema, né? Legal, né? Então a gente tem que tirar isso do hospital público. Os primeiros bancos que nós abrimos, alguns na primeira, nós fizemos uma primeira avaliação agora, né? Nós tivemos um banco, por exemplo, que ajudou uma criança, né? Teve um banco que já está há 3 meses com hortes e só uma criança foi atendida, né? Até nós falamos, vamos entrar em contato com a médica que está sendo referência para saber o que está acontecendo, porque não é possível que ela tratou uma criança em 3 meses, né? Então, alguma coisa. E por isso que eu tenho mudado um pouco a formação desses bancos, porque várias pessoas me ligam querendo formar os bancos, e toda vez que a gente começa a desenvolver, eu já vou buscar um Rotary na cidade ou na região para ajudar a fiscalizar tudo. Então, a importância do Rotary para mim hoje está mais do que determinada, eu não coloco como pré-requisito, mas eu vou atrás pessoalmente. Porque muitas vezes o colega médico me liga para saber como é que faz para abrir o banco, né? Eu falo, olha, precisa de uma associação de pais, um lugar fora do hospital público, né? Alguém que dê a manutenção dessas hortas, mas a hora que ele fala, eu já vou atrás, né? Que nem Vitória, tem uma mãe que não é colega, que não é médica, que me ligou, nós estamos formando o Banco de Vitória, mas eu estou atrás de um Rotary de Vitória também para ajudar na conservação desse banco, né? Eu acho que o Rotary é muito importante. Eu vejo pelo meu banco aqui, né? O Rotary ajuda muito a gente aqui, né? Tanto a clínica minha, quanto a associação da ONG nossa, que faz a distribuição de hortes para a região, o Rotary São Carlos Norte ajuda bastante. A gente tem um senhor que faz essa troca de cadarço, pinta com nuguete, tira a barra de uma horta, coloca na outra, pega 2 botinhas, cola de novo o EVA que descolou, quer dizer, ele vai dando toda a manutenção para a gente paga um pouquinho para ele não cobra quase nada para a gente, então a gente sempre está com as hortas mais ou menos em dia, né? E o Rotary São Carlos Norte ajuda a gente bastante nisso aí, né? Então, essa é a associação, né? A associação funciona no meu consultório médico no sábado, né? Ela trabalha no sábado, essa é a Geisa, que é a presidente da associação, né? Então, ela recebe todas as hortes, ela cataloga todas as hortes são numeradas, né? E quando elas vão, como eu falei para vocês, em lote de 20, né? Então, quando a gente fala assim, o Rio de Janeiro vai abrir o banco de hortes, a gente vai falar com o Regis, com a Marília, falar quantas hortes vocês acham que vocês precisam para começar o banco? 40, 60, 80, 100? A gente vai atrás disso aí. A gente tem as hortes, né? Mas a gente precisa de uma organização. E quem faz tudo é essa moça, a Geisa, tá? Que é meu braço direito, esquerdo e as 2 pernas, que deixa tudo organizado. A gente atende só no sábado, tá? Isso a gente não muda, então o banco de hortes funciona num dia da semana, no sábado, lá na minha clínica, né? na minha clínica particular. Né? No sábado não tem médico trabalhando, então ela recebe os pacientes lá no sábado. Né? Então essa é a forma que a gente faz, tá? Essa é uma hortes já usada, né? Ela já foi usada, voltou para o nosso banco, né? Ela é o número 125 das hortes que foram compradas, né? O tamanho dela é o número 25. Vocês podem ver que aqui ela tem uma regulagem, né? Porque se o pé torto ele precisa ficar numa angulação determinada e o pé que não é torto quando não acomete os 2 pés ele fica em outra angulação. Ela não é a melhor dos mundos, né? Assim, do ponto de vista, a gente não gosta muito dessa órtice que regula, porque é um parafusinho que pode perder, com o tempo a gente sabe que isso aqui vai soltando, mas assim, foi um jeito que a gente achou para que a gente conseguisse atender mais crianças com a mesma órtese, né? Porque às vezes vem uma criança com o pé esquerdo, outra com o pé direito, outra vem com os 2 pés, e quando vem da órtese fixa, a gente tem um pouco mais de dificuldade para ajeitar na angulação.
Então, quando as crianças vêm, é o pé direito eu regulo, né, na angulação determinada, que são 70 graus, né, e o pé esquerdo não tem nada, a gente deixa 40 graus. Né? Essa é a lista nossa, né? Vocês podem ver que, que ela vai numerada de cima e embaixo, então a gente vê aonde essa órtese está, eu sei aonde que essa órtese está em São Paulo, está em São Luís, está no Acre, e conforme os bancos de órteses vão enviando os nomes das crianças que foram tratadas, a gente vai acrescentando na frente o nome das crianças que estão com essas órteses, né? Então é um trabalho árduo aí que a Geisa faz, e ela fica incomodando, é o grande ônus de quem forma o banco, né? Que vai ter que me passar realmente o que está acontecendo com essas órteses, né? Que eu preciso depois passar tudo isso para o Rotary Club, né? Esse aqui é o nosso termo de doação, né? Então, toda vez que uma órtese sai do nosso banco, todos os bancos que estão sendo formados recebem esse termo de doação, né? Então, a gente cobra exatamente isso. Vem o nome da criança, o nome da mãe, né? O número da órtese que essa criança está recebendo, se essa órtese é nova ou se ela é usada, reutilizada, né? O tamanho da órtese. Aqui ela aceita que a criança seja fotografada para que seja catalogada no projeto, né? E aí vem com essa fotinha aqui para a gente, ó, a família e a órtese que a gente está doando, né? E geralmente a gente tira uma foto também com a sola da órtese que tem o número para mostrar. Então, todas as crianças do projeto até agora que já receberam tem esse termo de doação que a gente está catalogando tudo, né? Esses são alguns bancos que a gente já formou, né? Aqui de São Carlos, a Associação Primeiro Passo, que a gente não precisa de apresentação, né? Recebeu uma quantidade de hortes. Aqui a família PTC do Amapá, o pessoal da Bahia, de Goiânia, Mato Grosso do Sul, né? O pessoal lá de São Luís. Quer dizer, nós já abrimos acho que 8 bancos e já ajudamos 2 que já estavam formados, né, pelo Brasil, né? E o que a gente precisa, né? Primeiro a gente tem pessoas que querem participar, né? Como eu falei, tem o bônus e ônus, né? É um projeto grande, bastante vultuoso e que eu preciso de organização. E para isso preciso de pessoas que queiram participar. Não é só receber as hortes, né? Vai ter que me ajudar no projeto também. Hoje eu considero o apoio do Rotary essencial, assim, então, mesmo que a pessoa não tenha, a gente busca na cidade, tá? Eu entro em contato, eu mando mensagem, a gente tem um vídeo explicativo, acho que eu mandei para alguns colegas que estão aí participando, um vídeo explicativo do projeto, né? Eu mando esse vídeo explicativo para o pessoal do Rotary da cidade, algumas querem participar. A quarta-feira, o Rotary Clube de Bauru, Parque das Nações, vai receber as hortes do banco deles, eles estão organizando o banco, nós vamos levar pessoalmente lá para Bauru, né? Nós estamos em contato com o Rotary de Belo Horizonte também, estamos tentando formar um banco de hortes em Belo Horizonte, no Hospital da Baleia, com a doutora Fernanda. Quer dizer, então, quando o Rotary entra na jogada, para mim fica muito mais fácil, né? Porque aí é conversar de companheiro para companheiro, né? Esse responsável pelas hortes que a gente faz questão, então o CPF da pessoa que vai receber, o CNPJ, e o médico responsável da clínica, né? Eu preciso de alguém que tenha uma clínica SUS, senão daqui a pouco nós estamos abrindo banco de hortes em clínica privada, né? E não é essa a ideia, né? Quando nós fizemos o encontro aqui em São Carlos, infelizmente a gente estava no meio da pandemia, fizemos um encontro, um webinar, mas tivemos pouca participação dos produtores de hortes, então nós decidimos que o encontro presencial era necessário. Fizemos um encontro em São Carlos, tivemos 35 médicos e os 5 produtores de hortes que vieram participar do nosso encontro aqui, né? Fizemos a licitação de hortes, tá? A Mônica apresentou o projeto dela, eu apresentei o projeto e mais quase 20 colegas apresentaram as clínicas de referência que foram formadas no estado de São Paulo. Foi um encontro bem interessante, bem legal, tá? Essa foi
a nossa licitação. Como eu falei para vocês, tivemos critérios qualitativos, né, para avaliação das hortas. Essas hortas eram avaliadas por 5 avaliadores, 3 médicos e 2 mães. Uma das mães testou Covid um dia antes, acabou não comparecendo. Então, nós tivemos avaliação por 4 pessoas que estavam relacionadas ao tratamento do pé congênito, né? Essas foram as 5 empresas que participaram, né? Esse foi o resultado da licitação, né? Nós fizemos, como eu falei para vocês, uma avaliação técnica, tá? Que saiu uma pontuação. Esses foram os valores das hortas, para vocês terem uma noção como varia os valores das hortas, mesmo numa pequena amostra, o valor variou de 6 mil até 24 mil para o lote de 20 hortas. Essa foi a média. E aí, através dessa média, para quem estava acima da média, perdeu-se ponto, para quem estava abaixo da média, ganhou ponto. E aí o resultado foram que as vitoriosas foram a Ortoparts, a Ortolife e a Horta Ortopédica. A Arte Ortopédica, desculpa. Né? Então, fizemos no dia seguinte, fizemos a avaliação da clínica de Ibaté. Os pacientes de Ibaté vieram para São Carlos fazer uma avaliação junto com a doutora Mônica, com a doutora Laura, que foram mentores do projeto inicial. Né? Começamos a comprar as hortas, né? As hortas, nós compramos 320 hortas numa primeira compra. Né? As hortas são compradas pela ONG, né? E o Rotary paga os produtores de hortas. Né? São lotes de 100 que a gente compra cada vez por empresa. Né? Essas foram as primeiras hortas que chegaram, né? Como o pessoal lá, são 2 botinhas que estão ligadas por uma haste no meio, por uma barra de alumínio no meio, que tem toda uma especificação técnica, né? Não é qualquer uma, de qualquer jeito, não. Então, essas especificações foram avaliadas no nosso encontro lá em São Carlos. E aí eu saí peregrinando pelo Brasil, né? Atrás de colegas que queiram participar. Essa aqui foi a minha apresentação em Belém do Pará. Aqui o Dr. Nelson Marquezini, que é do Acre, que pegou as primeiras 20 hortas do projeto lá para Rio Branco, no Acre, né? E esses são os bancos que já estão funcionando, né? Então, o Acre, Amapá, São Luís do Maranhão, Salvador, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Londrina, Joinville, São Carlos e São Paulo. São 10 bancos que já receberam, no total de 320 hortas. Até hoje, 196 crianças foram atendidas diretamente pelo projeto, né, nessas 320 hortas. Tem 3 bancos aguardando hortas, que é Vitória, Campina Grande e Bauru, que eu estou indo entregar sexta-feira, né? Quarta-feira, desculpa. Né? Então, assim, precisamos de mais estrelas nesse mapa aqui. Né? Então, esse é o nosso budget. Né? O Rotary entrou com $120 mil para a compra das hortas. A empresa Mercedes-Benz entrou com mais $10 mil. A perspectiva é que a gente compre 1.200 hortas e que em torno de 2.000 crianças sejam atendidas diretamente e muito mais indiretamente a partir do que os bancos comecem a se sustentar. Né? Então, essa é a ideia do projeto, esse convite que eu faço aí o pessoal do Rotary de Copacabana a participar com a gente aqui, que a gente consiga colocar a estrelinha no Rio de Janeiro logo, logo. Tá? Fico à disposição aí sobre perguntas e tentar elucidar alguma dúvida. Vamos lá, gente. Quem quiser fazer pergunta agora. Esse Hospital Jesus é o da Tijuca, o evangélico? É, de Vila Isabel, Claudino. Vila Isabel? É ali transversal, eu sei chegar lá, entendeu? Perto da avenida, aquela avenida ali de Vila Isabel, que tem o Hospital Predernest por ali. Ela é na Rua do Bombeiro, na Rua 8 de Dezembro. Pois é, eu esqueci o nome, eu sei chegar. Há anos atrás nós fizemos... A avenida que você fala é 28 de setembro. É, isso aí, eu esqueci o nome. Nós fizemos projeto Sorriso lá, Marília.
há muitos anos atrás, que levava alegria para as crianças. E Sim, palhaços, entendeu? E foi o clube do Mágico, exatamente. Você lembra desse projeto? lembro. Foi através do meu marido e de mim. Nós éramos do Rotary Clube Rio de Janeiro, Saara, junto com outros clubes. Hoje em Isso. dia eu estou viúva, que eu perdi meu marido na pandemia da Covid, mas eu continuo trabalhando, entendeu? Eu queria saber do doutor, do Ricardo, o seguinte: qual é a função? Já temos o local e o armário para armazenar tudo, como a Zélia falou. Agora, o médico do SUS somos nós que vamos ter que correr atrás, Ricardo? Não, na verdade, assim, o importante é que os doutores estejam cientes que o banco está funcionando, né? Nós tivemos, por exemplo, nessa primeira avaliação, como eu falei para os senhores, né? Desculpa, Nós somos companheiros para vocês. companheiros, É, para os companheiros, nós tivemos, assim, por exemplo, o Banco de Salvador, ele é. formou, nós formamos, era um banco que já existia, nós fomos lá, ajudamos, e o médico que na época estava responsável, ele foi embora do Brasil, ele está fazendo uma pós-graduação, acredito que nos Estados Unidos, e o colega que assumiu o serviço não estava ciente do banco de hortes. Então, aí o que aconteceu? Ele me ligou querendo saber como é que ele poderia participar. Eu falei assim, ó, só um minutinho, porque eu já ajudei, né? E aí eu falei, olha, não só eu ajudei, como o seu nome está como médico de referência aqui, né? Então, e ele não estava ciente. Então, o importante é que os médicos estejam cientes do banco, Congelou. e Ah, para que as crianças sejam enviadas. Né? Então, assim, não que vocês têm que ir atrás do médico do SUS. Eu acho que os médicos que fazem o tratamento, a gente vincular aos dois hospitais dos colegas aí, falar, olha, o banco de hortes está aqui funcionando, é esse, né? uhum, Que nem no meu. As crianças saem, eu prescrevo a órtese, elas já recebem o telefone da ONG, aí elas entram em contato com a ONG, eu não tenho mais nenhum contato com isso, né? tá. Então, o importante é que Ô, os Ricardo, médicos deem o um encaminhamento. grande e um grande acelerador, aqui nos ouve a Silvia da Primeiro Passo, são os pais. Se os pais ficarem sabendo, eles já fazem todo o marketing, Sim, toda a comunicação, toda a inter-relação entre as clínicas, porque assim, os médicos todos, a gente está numa rede de ajuda. Então, a gente se ajuda tanto da parte técnica quanto da parte de informações. Então, assim, a gente montou até um mapinha na Ponsete Brasil das clínicas de referência por todo o Brasil. Seria interessante colocar também os bancos de órtese, né? Porque é onde estão, quem é responsável, isso daí pode chegar e ficar online para todo mundo acessar. Então, eu estou vendo aqui companheiros de, por exemplo, São João do Meriti. Então, assim, busquem algum médico que queira participar desse projeto no hospital municipal que tiver, estadual, e conecta a rede, conecta. E isso a gente pode trabalhar junto para expandir a rede e ter mais crianças atendidas. Ô, Mônica e Ricardo, a Zélia marcaria, que nem eu entendi o Ricardo falar, um dia por semana para atender as crianças, seria isso? Pode ser um o gra- período até, né? Pode ser um Ah, período é, até. eu acho que é a questão do volume, né? Assim, por exemplo, eu tenho o meu volume, como praticamente é meu, né? aham. Assim, o meu volume é pequeno, os pacientes praticamente saem da minha clínica já com a órtese, porque eu sei o que eu tenho no banco, então, assim, depende do volume. Eu peço, por exemplo, toda vez que eu vou fazer o cadastro do banco, né, quando a pessoa entra em contato, assim, eu preciso do endereço do banco, porque, como a Mônica falou, de repente eu vou colocar isso na Ponsete Brasil, onde tem os bancos de órteses. Então, tá o endereço da onde o banco de órtese funciona, o telefone para contato e o horário de atendimento, né? Então, o meu banco está lá. É a ONG no endereço tal,
o horário de atendimento é sábado, no período da manhã, o telefone é esse, o contato é esse, para que os pacientes tenham esse acesso, né? Porque, como eu falei, eu tenho banco de órtese que em 3, 4 meses atendeu uma criança. O Banco de Artes de Campo Grande atendeu uma criança nesse período todo. Quer dizer, não teve só uma criança tratada lá no hospital que nós fomos, né, Mônica? Uma só criança em 6 meses. Quer dizer, essas mães não estão sabendo que lá em Campo Grande tem um banco de órtese. Né? Então, a gente precisa fazer, por isso que o Ou Rotary, às elas vezes... vão e está fechado no horário, outras Sim, coisas então... aí que a gente vai trabalhar para que não aconteça. Em São Paulo, o primeiro passo atende 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana, as mães já sabem que elas têm lá aberto tanto para doar quanto para poder adquirir a órtese aí direitinho. Então, é mais para isso, mais para atendimento ao público, porque um espaço mínimo para armazenamento e como trabalhar com essas famílias, pelo menos recebendo um período por semana, já dá para funcionar. E dá para funcionar bem. Eu vou passar para outros companheiros que têm pergunta. Madá, você é a primeira, Madalena, tá? Por favor, tá? Abre o teu vídeo. Boa noite, companheiros. Madalena Glenardello, imagem pública do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Bom Sucesso Ramos. A minha pergunta é preciso ter um espaço, para ver se eu entendi direitinho, é preciso ter um espaço, esse espaço tem que ser uma clínica para que possa atender essas pessoas, essas famílias que trarão seus bebês, as crianças, para fazerem o uso das órteses. Poderia ser uma clínica escola. Esse médico é da responsabilidade do banco, da equipe que vai fazer, que vai movimentar, vai controlar a entrada e a saída, ela fica responsável ou tem assim algum programa que esses médicos venham para treinar nesse ambiente e aí eles acabam prestando serviço, né? Oi, Se ele é Madalena. treinado. Oi, Madalena. Então, assim, treinamento tá tudo certo. Os médicos estão indo e os médicos que vão aprender, eles vão nos hospitais onde está acontecendo o treinamento. Então, assim, você falou o espaço. Pode ser, por exemplo, sei lá, na parte da tarde de um restaurante onde está fechado, na parte administrativa. Pode ser numa escola. O que não pode ser é no hospital público e nem sob a responsabilidade de um médico, porque como tem esse comérciozinho, gera um conflito de interesse, não é legal. Então, assim, mas pode ser meio numa que clínica escola. pode ser uma Pode, sem clínica problema escola não nenhum. pública. Não pública. Não pública. Entendi. Essa órtese, a mãe vem com a indicação, né? Vocês atenderam, o médico atende, estou perguntando porque eu sou fisioterapeuta, né? Então, ela veio com a indicação, essa órtese tem um preço para essa mãe. Isso é muito importante, porque para reciclar, Isso que eu quero saber. né, esse dinheiro para a gente poder fazer a manutenção. Qual é esse valor? É meio arbitrário, é o que a gente acha que primeiro é o que a família consegue, né? E algumas famílias até pagam para as outras, assim, sabe? Para gerar o banco. Então, por exemplo, R$ 100 num custo a partir de 300 é uma boa ideia. Ah, a mãe não consegue? 50, certo? Então, assim, o que o Ricardo faz, ele doa com um termo de compromisso. Isso a gente tentou fazer, mas é um pouco mais complicado, porque uma vez que a família adquiriu isso, quando ela vier, ela já sabe que é um baixo custo. Então, também ela traz a órtese para doação. Então, é uma coisa que pode desenvolver de maneiras diferentes, mas quem não tem obrigatoriedade nem de ser um rotariano, nem de ser, né, um pai de família com pé torto. É assim uma pessoa que queira ajudar, né, que tenha uma salinha ou um lugar e que possa receber público uma vez por semana, pelo menos. Então é pouca coisa, né? Para o Ricardo é um PJ ou um CNP ou um CPF responsável. E assim, não precisa ter medo, porque é um mini comércio, só tem que dar conta das hortas que entram e o valor, né? Então, claro, é uma responsabilidade, mas não é uma coisa do fim do mundo, não é uma administração difícil. Não, porque Rotary faz também essas doações de muleta, cadeira de rodas, assim, empresta, né? E sempre a gente tem um espaço
para que elas façam. Então, eu pensei assim, no mesmo local que a gente bota o apoio de mão, né, para poder emprestar, você pode botar um horáriozinho para atender essa mãe, né? Mas eu vou falar com os meus companheiros, vou dizer para eles que eu assisti essa reunião, vamos ver se eles se interessam para eles fazem contato com a presidente do Copacabana, tá? Porque eu achei uma ideia muito brilhante. A BBR Legal. não aceita vocês? A BBR não aceita ali no Jardim Botânico? Eu acho complicado, Madalena. Eu posso até Ah, tentar, é? mas é uma outra instituição. E Não o acho ideal bom é que- isso, não. Se É. Não, pode, estou a só Zélia tem perguntando. espaço. Porque é o seguinte, uma pessoa comum fazer isso fica mais fácil. Igual, por exemplo, no meu caso, eu vou botar aqui no meu prédio, eu vou atender as pessoas que vêm aqui, eu vou tentar passar essa prótese por um dinheiro que vai me dar a possibilidade de restaurar uma outra. Então, o comércio ele é assim. Então, eu entendi dessa forma, certo? É um Perfeito. comércio em que uma prótese devolvida e o dinheiro que foi pago vai restaurar. Eu posso mandar isso aí para um sapateiro arrumar isso. Às vezes nem dá para restaurar. Que eu já vi criança usando e ela com a placa para cá, aqui chega a ficar assim, ó, tudo penduradinho. Mas às Às vezes não dá algumas nem para famílias restaurar. querem ajudar, e aí você fala, eu preciso do número tal e tal. Aí dá 10 órteses novas, né, para o banco. Então, assim, é um lugar onde pode gerar esse tipo de doação, esse tipo né, de incentivo para a doação também. É legal. Eu vou conversar aqui com o pessoal para ver o que eles falam. Qualquer coisa, aí eles fazem contato com a presidente, né? Porque tem o presidente, tem também a secretária, aí eles fazem contato com a companheira. Achei a ideia fabulosa. Começando nessa ideia, Madalena, a gente também vai aprender mais, nós vamos nos informar mais. E aí, quando eu passar isso para você, eu vou passar isso bem mais tranquilo. Vocês vão passar mais. Como fazer mais informação. Você vê que tem que ter um recibo, né, da parte, por exemplo, que quando você fotografa a pessoa que está recebendo a órtese direitinho, porque tem que ter toda uma informação a respeito. Mas isso aí é direito de imagem, né? Aí você tem que pedir para a pessoa, existe um documento próprio para a pessoa assinar. Se a pessoa não assina, aí tem que conversar, dizer, olha, precisa assinar, porque a gente... E a maioria deles não cria um caso com isso, não, até porque eles estão sendo beneficiados. Estão sendo beneficiados. Eu sei disso. Os de imagem não dá problema, não. Mais fáceis do que a gente imagina, pode ter certeza. Não, eu sei, mas eu não posso responder pelo clube. Muito obrigada, gente, porque deve ter outros companheiros querendo falar. Fica com Deus e parabéns pela reunião, foi ótima. Obrigada. Harrison, é você. Por favor, pode abrir o seu microfone, tá? E falar. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Harrison Freitas, associado representativo do Rotary Club Nova Iguaçu Leste, classificação consultoria de seguros e saúde, eu atuando como presidente. Doutores, parabéns. Doutor Regis mencionou aí o município de Nova Iguaçu, né? O senhor atua lá no estado da Posse, não é isso? Isso. Para nossa sorte, eu imagino que seja, né? O secretário de saúde de Nova Iguaçu, do município, ele é ortopedista, né? Ortopedista e traumatologista também. E enquanto vocês estavam falando sobre a palestra, a necessidade de apoio, eu estava contactando a presidente do Rotary Club Belford Roxo, que é lote 15, né? E o presidente de Nilópolis, da cidade de Nilópolis. São outras duas cidades da Baixada. São João de Meriti está sendo representado pela companheira Ana Rita, e são pontos importantes. Eu acho que a gente vai conseguir dar sequência a isso. Eu gostaria de receber o vídeo que o doutor Ricardo mencionou, que ele tem, vídeo demonstrativo, explicativo, né, que ajuda a gente a fazer as apresentações. Eu queria uma informação que me foi perguntada por um outro companheiro. Qual é mais ou menos a estatística de casos entre as crianças no Rio, no Brasil? É 1 para 1.000, 1 para cada 1.000 nascidos vivos. Isso dá 4.000 crianças A incidência no Brasil. é 1 para 1.000. Isso. Então dá 4.000 casos.
casos pelo Brasil. Então, assim, a incidência do Rio de Janeiro eu não sei de cor, mas depende do número de nascidos vivos. Então, a cada 1.000 tem um. Por exemplo, no estado de São Paulo é 560 crianças por ano, certo? Então, no Rio deve ter uma demanda específica para o estado aí. Cada clínica treinada de referência atende mais ou menos de 50 até, numa clínica super funcionante, 100 crianças novas por ano. Ou seja, com as 50 crianças que a gente calculou, pelas 80 clínicas que a gente conseguiu formar com os colegas, daria conta. Aí a gente tem que fazer acontecer, tá certo? A gente está numa pressão no governo federal, que a gente visitou 2 vezes em Brasília, e a gente, na segunda vez, pediu uma política pública para o pé torto, né? Então, assim, porque não é uma diabetes que tem toda, né, que tem tanta gente, mas as famílias que têm, isso atinge de uma forma muito importante. Então, nessa pegada de que uma criança tratada é um adulto não deficiente, eu acredito, e o custo é muito baixo, né, se a gente comparar, né? Então, o companheiro está pressionando aí o secretário, se ele conseguir que a secretaria pague as órteses, nossa, a gente já pulou uma fase, né? O banco é legal, mas se tiver o fornecimento pelo município, é sensacional. Então, é isso que a gente quer no futuro. Então, você está aí um exemplo né, da articulação rotária que a gente está vendo e que a gente consegue ir atrás de várias coisas. Então, parabéns, companheiro. O que você precisar para apresentar o projeto, tudo está à disposição. Ok, obrigado. Inclusive, deixa eu só dar uma palavra, desculpa. Eu presto serviço para a Mariana, eu sou ortopedista infantil do Hospital da Posse, e eu que atendo as crianças da Mariana Bulhões, que onde praticamente as mulheres da Baixada Fluminense inteira Sim. vão ter neném. Então, eu Uhum. tenho um fluxo contínuo de 4, 5 pacientes de pé torto congênito no Hospital da Posse, onde dentro do ambulatório de ortopedia, de trauma, eu consigo fazer um ambulatório de pé torto congênito. E lá, 100% das minhas crianças, eu pego no meu banco de órtese do INTO, porque geralmente são famílias carentes que não conseguem comprar órtese. Então, assim, quando eu voltei do curso de Passo Fundo, eu entrei em contato com o Rotary de Nova Iguaçu, o Luiz Carlos, que é o secretário de Saúde, é meu amigo pessoal, é ortopedista também, mas eu não consegui levar isso à frente. Então, assim, a ajuda no Hospital da Posse, um gesso sintético que eventualmente eu tenho que pegar até privado meu, que não tem problema, eu levo para fazer. A qualidade do algodão do Hospital da Posse é muito ruim, o gesso está ok, mas 100% das crianças não tem condições de trocar órtese, de comprar órtese em Nova Iguaçu, ou paciente que eu tenho de Belfort Roxo, de queimado, etc. Então, ajuda, no INTO eu não preciso dessa ajuda, porque eu consigo ter, mas a ajuda ao Hospital da Posse é muito bem-vinda, tá? Perfeito. Tá ok, doutor. Companheiro, só para passar para o Harrison, ó, eu estou enviando o vídeo aqui para o pessoal do Rotary de Copacabana, e aí eles já enviam para o senhor. Tá, me envia lá no nosso grupo do pé torto, e aí a gente vai passando para todo mundo. Patrícia Zélia, que ótimo. Agora é o José Otávio, depois a Patrícia Leal, tá? Posso falar? Pode. Ok, é só para me alegra muito registrar a citação do nome de um hospital, que é um hospital público daqui do Rio de Janeiro, chamado Hospital Jesus. Eu, por uma oportunidade, tive a chance já há muitos anos, inclusive, talvez até adolescente, conheci esse hospital e ele é talvez pioneiro na poliomielite, que foi, graças a Deus, vem sendo extinta na medida em que a ação do Rotary consegue extinguir esse mal na humanidade. Então, o Hospital Jesus tem uma ala que, durante muito tempo, foi especializada em paralisia infantil. Isso é um fato fantástico e com uma eficiência muito boa. É apenas isso que eu gostaria de registrar. Desculpe, o que me impulsionou foi saber que tem uma médica, que eu não estou me lembrando do nome, desculpe a
a descortesia, mas que é médica me parece que é médica do Hospital Jesus. A Marília, doutora Marília. Doutora Isso, Marília. Doutora isso. Marília, meus parabéns. A senhora pertence a uma instituição que tem uma tradição fantástica, digamos assim, depositária de toda a nossa gratidão e reconhecimento pela importância desse hospital, apesar de ser um hospital público muitas vezes tão criticado, e com razão. Sim. Era isso que eu tinha que falar. Graças a Deus a gente não tem mais essa ala de poliomielite, mas até bem uns 10 anos atrás, a gente ainda tinha lá no corredor o pulmão de aço, que era que pelo amor de fazia manter as crianças vivas até passar a fase aguda, que foi doado para a Sociedade de Pediatria, o pulmão de aço que ainda tinha lá. E é um orgulho muito grande, já estou lá no hospital, esse ano completo 32 anos lá, e realmente é isso aí, é uma instituição que a gente tem um carinho muito grande, porque tem uma história muito grande também. Tenho muito orgulho desse hospital, doutora Marília. Eu Eu tenho, com conheci certeza. desde garoto, por uma circunstância familiar, e realmente a senhora está numa organização que é digna de todo o nosso respeito. Obrigada. Nada, foi apenas uma questão de registro. E ainda bem que uma ala do hospital acabou, porque acabou a necessidade dela. Com Isso é uma certeza. vitória, é alguma coisa que deve ser celebrada. Com certeza. E se deve a toda uma equipe médica que vem desde sei lá quantos anos atrás. Parabéns É à isso senhora. aí. Obrigada. Patrícia, por favor. Bom, companheiros, boa noite. Patrícia Leal, imagem pública do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, e também dou apoio à imagem pública deste clube. Eu não vou me alongar, eu só gostaria de chamar a atenção aos companheiros que Rotary tem uma demanda nossa, de que a gente sempre pense nos projetos que possam virar uma política pública. Então, assim, esses e outros projetos que virão com essa, né, com essa possibilidade, que a gente abrace isso com o maior carinho. E eu sei de alguns clubes que, inclusive, já me pediram para que acompanhe, veja quais são algumas propostas. Esse vídeo vai ter um valor muito grande para esses companheiros que me fizeram, em especial, esse pedido. E, Cléo, a nossa companheira Ana Rita, ela não levantou a mão, mas ela escreveu aqui que eu vi no bate-papo. Ela está pedindo um momento de fala. Eu não vou me alongar mais, não, tá? Tá. Ana Rita, pode abrir o seu microfone e falar, por favor. Boa noite, pessoal. Prazer estar com todo mundo. Só para fazer eu vou dar um testemunho, porque eu tenho um filho, que ele teve pé torto congênito. Eu estou vendo um doutor de Carlos, né? Ricardo. Isso. E meu filho foi tratado. Logo na hora que ela fala. Som da Aninha falhou na hora. É que a imagem dela e o som. Aninha, desliga a sua imagem para o seu som chegar até nós. Eu não sei desligar a imagem. Parece que melhorou. Pode falar. Então, e meu filho, ele nasceu com pé torto congênito, né? A surpresa eram os pezinhos tortos, que a gente nunca tinha visto falar. E acarretou vários problemas, né? E, inclusive, assim, a gente não tem um maior custo? Sim, nós tínhamos. O maior custo era o meu problema de estar indo de uma cidade para outra cidade, passar o dia todo para ser engessado, sair 2 horas da tarde, né? A gente teve todo um problema, mas, enfim, foi operado, usou gesso por 15 dias, foi 4 anos e 3 meses de prótese entre a cirurgia e depois o uso das botas ortopédicas que a gente teve que mandar fazer, né? E acarretou outros problemas também, né? Porque o meu filho, ele depois, por um tempo, ele não ficava em pé sozinho, né? Ele não andou sozinho, ele teve que ter andador também. O pezinho dele, ele engordava muito, era um bebê gordo, né? Bonitão, né? Até hoje é um menino bonito, é um homem bonito, que já é um homem, já falo para ele que ele está velho.
E assim, aí eu também entrei na. Eu estou vendo aí as próteses, e daí eu estava até brincando aqui, poxa, chama órtese, né? Tava até o tempo atrás que a gente jogou fora a órtese do meu filho, porque foi tudo um processo. Assim, eu vou falar como mãe, porque a gente sofreu bastante quanto a isso, porque o Duda, ele não ficava com gesso. O gesso dele doía, eu morava em São Paulo, o interior de São Paulo é frio. A gente colocava aquela manta no pezinho dele e tinha que ser uma coisa que o gesso molha, né? Então, eu dormia com o João Júnior na poltrona de um dia para outro, de sexta para sábado, que era o dia que a gente ia engessar. Saía da minha casa às 5h30 da manhã. E a surpresa é que, às vezes, segunda, terça-feira, ele começava a chorar, e criava aquele calinho aqui do lado da juntinha do pé dele, e a gente tirava o gesso, e foi todo um processo doloroso, né? Eu vejo que, hoje em dia, às vezes, eu aqui em São João já encontrei algumas pessoas que eles andam, né, com a costinha do pé. Eu falei, pô, se a mãe tivesse cuidado daquilo lá, né? E a mãe não cuidou. Aí marcou também muito, né? Porque eu sempre fui uma mãe muito presente também, a menina que tinha 15 anos, e ela, na época, ela pedia, a única coisa que ela queria da festa dela de 15 anos é que ela andasse com o pezinho normal. E, na época, ela fez 6 cirurgias, doutor, para que ela pudesse andar. Então, assim, assim, é só minha colocação aqui. O Duda anda muito bem hoje em dia, teve alguns atrasos de aprendizado, etc., vive muito bem, né? Mas, assim, foi uma coisa que a gente... É um processo, né? Enquanto mãe, e participativa, que depois eu já ajudava até as crianças a serem engessadas lá do Hospital de Sorocaba, do Tomar, setor de ortopedia. Um processo complicado, muito doloroso. É muito legal ver isso acontecer, porque aqui no meu município, provavelmente, muito provavelmente, nós não tenhamos, né, nada parecido. Nós temos um banco de cadeira de rodas bem atuante, mas seria uma coisa bem legal, assim, que eu me interessaria por estar ajudando aí. Eu vou entrar aí contato aí com o esposa Patrícia, a gente está se falando sobre isso. Parabéns pelo trabalho. Já fiz isso há muito tempo, estive dentro de uma clínica de ortopedia. Obrigada, Ana. O teu depoimento ele chega bem assim, complicado. como se diz, trazendo esperança, né? É doloroso. Mas tem conserto. Teu filho hoje é normal, né? Estou ouvindo. Estou dizendo que hoje... ele anda normalzinho, ele só tem um pezinho maior que o outro. Não tem problema, mas ele anda, né? A coisa Sim, mais não, anda, jogou bola. Ele jogava no Flamengo na época, ele é apaixonado. A gente achava que ele não ia fazer, ele ia fazer. E teve problema também de fala também, né? Ele tem a voz ainda um pouco pequenininha, fez só fonoaudiologia uns 15, 16 anos. Assim, foi todo o processo de construção da pessoa. Mas, assim, é legal ver o projeto, muito bom. Saber que dá certo, principalmente. Vamos conseguir. Claudino, pode falar. Isso aí. Eu, consultando o Google, nasce 200.000 pessoas por ano no estado do Rio. Então, a relação de 1 para 1.000 são 200 crianças com esse tipo de problema. Bem, o que eu queria falar é o seguinte: nós estamos juntando elementos para poder fazer um projeto. Estou entendendo dessa forma. Quer dizer, a informação de hoje enriquece para a gente formar um projeto. Eu ainda não estou vendo bem claro como é que seria a nossa participação. Então, é isso que eu queria colocar, que nós precisamos trabalhar mais para amadurecer as ideias e como é que seria a nossa participação. É isso aí. Bom, eu posso falar, já tem algumas ideias assim que já estão começando Presidente, a... Presidente, antes de você fazer a sua fala, que eu sei que você vai fechar, eu gostaria de fazer a leitura da mensagem da nossa companheira. Peraí, só um instantinho que fugiu da minha tela. Está aqui. Solange Chalfon. Solange Chalfon, não é isso? Solange, vou ler sua mensagem. Meu filho Bernardo Chalfon, com cerca de 4 anos, ao ver uma criança com os pés tortos na cadeira de rodas, me disse que seria médico para tratar e não ter mais crianças na cadeira de roda. Ele hoje é ortopedista e pretende se especializar em cirurgia de pé e tornozelo, se Deus quiser, no INTO. Nossa, parabéns, Solange, que coisa linda.
Mas, Exatamente isso. Nós estávamos no Sesc de Bertioga, num final de semana, num feriado, e tinham várias crianças, e ele viu aquela criança e disse assim: mãe, quando eu crescer, eu vou ser médico para não ter mais nenhuma criança com o pezinho assim. E ele é ortopedista. Está terminando a residência no Fundão e, se Deus quiser, vai fazer a especialização no INTA. Pois é, pode treinar com o doutor Ricardo, com a doutora Mônica, com a doutora Tatiana, com a doutora Maria. É que lá no Tem um INTA é monte de separado, mestre né? aí. Pé e pediatria é separado, mas quem sabe, né? E quanto mais cedo, desde que eu me lembro do simpósio, né, os médicos aí falaram, quanto mais cedo começar, melhor, porque aí é rápido. Sim. E quanto ao Hospital Jesus, eu trabalhei no Hospital da Polícia Militar com o Dr. Jorge Goulart, era um ortopedista, ele também era do Jesus, e ele tinha uma especialização em tratar crianças com sequela de pólio, tanto no Hospital da Polícia quanto no Jesus, fazendo cirurgia de alongamento de membros. Mas isso já tem 43 anos. Meu nome é... Podia repetir o nome? Jorge Goulart. Estou lembrado. Lembro desse nome. É através de um parente meu. É através de um parente meu. Lembro desse nome, sim. Então, ele era um ortopedista, ele fez uma especialização na Escócia pela Polícia Militar, né? Naquela época, a polícia tinha um programa que mandavam médicos, né, para a especialização. O meu chefe, que era da cirurgia cardiovascular, ele foi para os Estados Unidos, para Chicago. E o Goulart foi para a Escócia, onde ele fez uma especialização em alongamento de membros. E ele foi médico da PM do Jesus até se aposentar. Isso mesmo. Eu também tenho uma ligação com o Hospital Jesus, que meu pai era ortopedista também. E quando ele se formou... Quem era o seu pai? Meu pai era Luiz Gonzaga, não do Baião. E formado aqui em Ribeirão Preto. E ele ficou 1 ano aí no Hospital Jesus fazendo especialização em tratamento de crianças com poliomielite. Uau. Vocês devem ter conhecido É história. o médico Walter Vilas, que foi um grande ortopedista e só cuidava de crianças com poliomielite. E ele faleceu, e a experiência dele toda foi com crianças com poliomielite. A governadora Adélia, a esposa dele, o Walter já faleceu, e a governadora Adélia até é nossa companheira lá do Guanabara Galeão. Doutora Marília, desculpa, eu me refiro ao médico... Eu sou médica, né? Eu me refiro ao médico chamado Oswaldo Pinheiro Campos. Sim. Só gente muito antiga se lembra. Era a época braba da poliomielite. Sim, com certeza. Do pulmão de aço. A senhora se lembra? Ele foi chefe do serviço durante 35 anos, da fundação do hospital até os anos 70. E ele, assim, eu não conheci... Nós temos uma ligação com Jesus. Isso, eu não conheci porque eu entrei no hospital em 92. Mas, assim, conheci o Dr. Jorge Goulart, comecei minha residência, aprendi muito com ele, uma pessoa muito querida, aprendi muito, muito mesmo. E aí, assim, e o doutor Oswaldo, embora eu não tivesse conhecido, ele era muito presente, porque ele está lá na nossa sala com a foto, a homenagem, e ele é presente sempre, que foi que... que bacana. Um dia eu vou mandar uma foto da nossa sala que tem a foto deles todos, de todos os chefes, de todos os grupos de residentes. Se você quiser ir lá visitar a gente, será um prazer. Olha, eu estive lá várias vezes. Uma das vezes o Maracanã ainda estava em construção para a Copa. Nós descemos de Petrópolis e meu tio passou. Hã? Já ficou pronto, Maracanã, pode ir lá. Já ficou pronto há muito tempo. Bom, você também está falando com um camarada que é um pouco mais velho do que o Maracanã. Mas eu fico muito feliz em ouvir isso. A gente tem um cuidado com a memória do hospital bastante grande.
Estava aqui olhando a imagem do pulmão de aço, me deu uma curiosidade de ver. O negócio é grande, né? Grande. E quando acabava a luz, o residente tinha que ir lá ficar puxando aquilo na mão, fazendo a pressão na mão, entendeu? Tem histórias homéricas de lá com essas histórias aí, que tinha que fazer revezamento de quem ia ficar puxando, porque era muito difícil mesmo, muito E a senhora pesado. entenda uma coisa, é companheiro nosso, não sei se ele está presente hoje, eu não estou vendo aqui na minha tela, o Pedro Durão. É um homem Está sim. Está aí? Está do seu lado. Não, do meu lado está a Zélia, desculpa. Cada computador mostra uma coisa. Tá. Então tá. Só um minuto, José Otávio, que a Patrícia precisa sair porque ela está no escritório e o prédio vai fechar. E eu quero que ela exponha os diplomas que depois eu vou fazer chegar à mão de cada médico, tá? Cruz credo, quando você falou, eu disse, o prédio ia cair. Eu digo, epa. Desculpe, Zé. Não tem problema nenhum, não. Calma. Eu vou te pegar de carro para nós irmos ao Hospital Jesus. Opa, só avisar, vamos tomar café juntos. Já aceitei o convite. Eu sou boa estão motorista. convidados. O Francisco Wilson não gosta de andar comigo, mas modéstia à parte, eu me considero excelente motorista. Oh, maravilha! Quarta-feira de manhã estão convidados. É o nosso Mas eu dia tenho uma mais. reunião do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Marília, e eu quero conversar lá também para eles endossarem esse projeto. Pode ser na quinta? Pode, é que na quinta a gente tem um ambulatório do pé torto e do tal, mas a gente consegue conversar. Seria até bom vocês verem, né, como é que funciona. Tá, qual é o melhor horário que eu vou passar para pegar o José Otávio e depois a Zélia? A gente eu não fica mereço lá, tanto, mas de qualquer maneira eu fico até emocionado. Vai Fale, sim. Marília, é o horário. A gente chega lá 8 horas, a gente começa o ambulatório. Se quiser chegar mais cedo ou mais tarde, um pouquinho, não tem problema. Quarta-feira é um dia mais calmo, porque a gente não tem ambulatório, tem cirurgia, mas tem um grupo maior que fica de fora também. Então, mas na quinta-feira a gente consegue falar também. Aí a gente chega às 8, entre 8 e meio-dia é o horário que a gente está lá. Tá bom, vou pensar de passar Você 9 horas. decide, Cléo. Você decide. Tá. Eu só quero que a Patrícia mostre os diplomas, apresente, porque ela tem que ir embora, que ela está no consultório. Desculpe, no escritório. Foi o efeito. E o prédio vai cair, né? Não, o prédio vai fechar. Só um minutinho, por algum motivo, foi descompartilhado a minha condição de botar na tela tudo, Cléo. Que tal? Olha, a Lady Murphy hoje está forte, hein? Não, desde que começou, mas nós conseguimos fazer essa palestra maravilhosa. Vou te contar, Cléo, hoje não está fácil, não. Está aqui, ó, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Como se o doutor Ricardo... Como é que se o doutor Ricardo conseguiu compartilhar? Como é que isso acontece? Será que eu te desativei eu aqui? Acho que não, eu acho que não. A coisa hoje está um pouco complicada mesmo, não é? Isso seria um suicídio cibernético. Enfim, não. E detalhe, a Lady Murphy é tão forte que eu estava como anfitriã. Agora eu não estou mais. Você quer que eu volte lá? Volta, Cléo. Volta, Cléo. Me põe Ai, anfitriã de novo. Volta. Não, é porque eu não sei por que ela saiu de anfitriã. Também porque você tirou o nome dela. É ruim, hein? Vai lá, Paty, vê lá. Agora vai, presidente. Olha aí. Olha. Marília, o seu eu já vou levar de uma vez na quinta-feira, tá? Os demais eu vou ver como é que eu faço para chegar na mão deles. Doutor, Tá bom. presidente, pode fazer a leitura? Quer que eu faça? Por favor.
Então, vamos lá. Certificado, o Rotary Clube de Copacabana tem a satisfação de outorgar ao presente certificado ao doutor Ricardo, vou voltar um pouquinho, doutor Regis, doutora Mônica e a doutora Marília Correia, em agradecimento na palestra intitulada Síndrome do Pé Torto, Conhecimento e Ação em uma Jornada pela Cura, durante a reunião do Rotary Clube. Rio de Janeiro, dia 22 de janeiro de 2024, assinado pela nossa presidente Zélia Carvalho, deste período 23-24, Rotary Clube de Copacabana. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada, Pátia. Obrigado. Você vai sair, não é isso, Pátia? Eu vou continuar gravando a reunião, tá? Eu te agradeço, Você- Cleon. Vai lá, Boa- querida. Obrigada, Boa obrigada noite a você, todos. Império. Muito obrigada. Daqui a pouco eu vou receber o segurança aqui perguntando se a gente não vai se retirar. Tá bom? Tá bom. Tá, não, vai, pode ir, entendeu? Ótima o noite a Wellington você. também está no escritório e vai ter que sair, né? Tô saindo também. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Cadê Claudinho? Claudinho ainda está aí, não está, Claudinho? Tá. Pois é, eu queria ver como é que a gente vai. Eu ainda estou meio que nem o Claudino falou, Ricardo. Na dúvida, como é que. Eu vou ajudar a Zélia nesse projeto. Ela sabe que conta Cleo, comigo. Você precisa pegar o anfitrião de volta para poder sair, meu bem, senão eu derrubo todos. Peraí. Ué, eu tenho que entrar lá no você, né? Peraí. Você tem que pegar o anfitrião pelo gogó. Peraí. Deixa eu me achar aqui. Onde é que eu vou entrar para pegar isso? E você acha que eu estou achando? Eu não mexi aqui nisso. Como é que eu faço? Espera aí. Ai, meu Deus, é insegurança, eu acho. Espera aí. Você não pode me passar? Eu vou tentar aqui, é que as coisas mudaram realmente, Cleon. Pois é, Tentar te mudou passar. tudo aqui. Presidente Célio, eu posso pedir para me retirar? Eu Pode estou muito resfriado. Tá bem. E tomei- Hoje está uma gama de gente resfriada com você. Não, eu amanheci Desculpa, assim eu peguei hoje. esse resfriado. O bem. Robert Nigri, eu não, acho que. Ah, não. O Nigri não está aí. Tá certo, Cleon? Não sei, eu não consigo ver aqui se eu estou. Eu já te passei, é só você ver na lista Ah, dos tá. nomes. Tá bom, vou olhar, tá? Cléo, Pronto. tchau. Vai Patrícia, com Deus. tchau. Aham. Vou com Deus, sim. Tchau, meu querido. Tchau. Obrigada pela sua presença.